boa noite. Que semana! Está sendo realmente de muito aprendizado e de encher os olhos, não é verdade? Hoje estamos em nossa última e super especial noite. Nós vamos conhecer os campeões e os grandes campeões das raças Cimental Corte e Sim Brasil. Para quem que vocês estão torcendo? Por favor, comentem aqui. Vamos compartilhar essa live, vamos colocar os nomes. E desde já eu agradeço a todos pela audiência nesses dias. Compartilhem as nossas lives, nos ajudem a divulgar e que mais e mais pessoas conheçam o Cimental e Sim Brasil. Vamos levar o Cimental do Brasil para todos os cantos. Lembrando que no modelo virtual a gente tem a vantagem de reunir animais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, sem barreira sanitária, sem qualquer tipo de barreira. É genuinamente nacional. Nosso modelo de avaliação global também permite muita interação com os técnicos, criadores, associados e seus convidados, que também participam, avaliando os animais. Vocês acreditam? Foram mais de 130 pessoas, nesse curto período de tempo, que se inscreveram para fazer a sua avaliação. É realmente sensacional. Além dos inscritos, nós contamos com a avaliação de maior peso, que é a do jurado oficial de cada raça, de cada exposição, né? Ele também é responsável por escolher a grande campeã e o grande campeão da exposição, que a gente vai conhecer hoje. Tem muita gente animada? Que bom, aqui nós estamos. Conosco estão os jurados e médico veterinário Marcelo Gaeta, que fará as avaliações no Cimental Corte, e também o superintendente da associação, José Carlos Passoni, responsável pelas avaliações do Sim Brasil. Agora, vamos conhecer então esses campeões. Eu estou muito animada e quero ver vocês postando nas redes sociais, fazendo as fotos dos animais, marquem a associação, @Cimental Sim Brasil, para que a gente possa cada vez mais fazer essa divulgação a partir desse material lindo da Nacional. Um grande abraço. Deixo vocês com os comentários do nosso jurado oficial do corte, Marcelo Gaeta, e também a nossa equipe. Vamos lá? Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês para apresentar os resultados da exposição nacional, da 30ª Exposição Nacional de Cimental, da linhagem Corte, né? A gente está aqui com os resultados e, com certeza, foi uma honra poder participar dessa avaliação global e estar aqui como jurado principal, comentando com vocês os resultados. Então, nós vamos começar por aqui. Meu nome é Diego Taketsugo. Nós vamos começar com a primeira categoria, que é a categoria Bezerra Menor. Vamos aos resultados, então. No quinto lugar, nós temos a Edora do Mamado, com 929 pontos, do expositor e criador Mário Coelho Aguiar Neto. Em quarto lugar, nós temos a Etá e Sonho e Realidade, com 955 pontos, do expositor e criador Vanderlei Berté e Família. Em terceiro lugar, nós temos a SCR Estrela da Cravorana, com 956 pontos, do expositor e criador João Roberto de Arruda Sampaio. A reservada campeã é a Sabiá Esperança do Fraga, com 989 pontos, do criador e expositor Alan Fraga. E a campeã da categoria é a M-Bar 5 Sonho e Realidade, com 1.495 pontos, do expositor e criador Vanderlei Berté e Família. Vamos agora aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Está aí na tela, então, a nossa terceira colocada no campeonato Bezerra Menor, um animal que agrada bastante pela sua caracterização racial, a feminilidade, a consistência da sua linha de dorso, a força dos seus aprumos, uma bezerra que chama muita atenção pela delicadeza e pela feminilidade. Quando comparamos com a reservada campeã Bezerra Menor, a gente tem nesse animal mais profundidade, mantendo a mesma beleza racial e feminilidade. Então, o fator de desempate aí nesse caso foi a profundidade. A gente tem na reservada
campeã, um animal de mais profundidade. Sabiá Esperança, então, a nossa reservada campeã bezerra menor. Já quando comparamos a Sabiá Esperança com a campeã, a gente vai observar na campeã um maior volume de musculatura. Se vocês observarem aí, um preenchimento muscular, um comprimento corporal que chama muita atenção, um animal que tem um desenvolvimento muito expressivo dentro do campeonato, e mantém as mesmas características de beleza racial, de padrão e de feminilidade. Animal também que apresenta excelentes aprumos, um culote muito bem revestido, linha de dorso muito forte, uma cabeça bonita, delicada e feminina. Então, com certeza, a Amy faz jus aí ao título de campeã bezerra menor dessa exposição nacional. Vamos agora à categoria bezerra. Em quinto lugar, nós temos a Saex Divindade FIV, com 954 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. No quarto lugar, nós temos Egid Bar 5 Sonho e Realidade, com 1.006 pontos, do criador Vanderlei Berté e do expositor Vanderlei Berté e Família. No terceiro lugar, nós temos Elga Sonho e Realidade, com 1.147 pontos, do criador Vanderlei Berté e do expositor Vanderlei Berté e Família. A reservada campeã, Deusa da Fortuna, com 1.234 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador José Santana de Vasconcelos. A campeã da categoria, Dadá Bar 5 Sonho e Realidade, com 1.509 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Vamos agora aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Nós temos aí, então, na tela, a terceira melhor, Elga Sonho e Realidade. Observem a qualidade desse animal com relação ao seu comprimento corporal, profundidade das costelas, qualidade de seus aprumos, mostrando muita facilidade de caminhar, um pescoço lançado, uma cabeça muito bonita e de boa pigmentação. Quando comparamos com a reservada campeã, nós temos aí a Deusa da Fortuna, né? Foi a reservada, um animal que supera a concorrente no seu comprimento corporal, tem mais delicadeza no seu anterior, principalmente cabeça e pescoço, mais delicadeza e feminilidade, preservando as mesmas características produtivas, qualidade de aprumos e beleza racial. Um animal com um ótimo preenchimento muscular, se vocês observarem essa vista posterior, né, uma garupa bem preenchida e musculosa, com excelentes características raciais e muita beleza. Já a campeã, nós temos aí a Dada Bar 5 Sonho em Realidade, um animal que supera seus concorrentes pelo volume, pela sua produtividade. Observe o quanto ela é preenchida de musculatura, a força de sua linha de dorso-lombo, o culote muito bem preenchido, uma força de garupa impressionante, costelas muito descidas e arqueadas, e mantendo um padrão racial excelente, beleza e feminilidade. Então, a gente tem um conjunto de características produtivas e raciais que supera seus concorrentes, nesse caso, nessa campeã bezerra da nossa exposição nacional. Vamos agora à próxima categoria, novilha menor. Em quinto lugar, nós temos Saex Dinâmica FIV, com 600 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. No quarto lugar, nós temos Divina FIV da Terra Nova, com 603 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Ragi. Nós temos no terceiro lugar Dora Sonho e Realidade, com 749 pontos, do criador e produtor Vanderlei Berté e Família. A reservada campeã, Dora Sonho e Realidade, com 779 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Ragi. E a campeã da categoria, Dainá Sonho e Realidade, com 1.374 pontos, do criador e produtor, do criador e expositor, aliás, Vanderlei Berté e Família. Agora, com os comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos aí a terceira melhor novilha menor dessa exposição, a Dora Sonho em Realidade, um animal que expressa muito bem as características produtivas da raça, muita força, muita musculatura, uma linha de dorso muito correta, costelas compridas e arqueadas. Gostaria de ver mais feminilidade nesse animal, que é o que a gente acaba encontrando na reservada, né? Principalmente no seu anterior, uma cabeça mais delicada, feminina, um pescoço mais descarnado,
mantendo boas características produtivas, comprimento de costela, linha de dorso forte e musculosa e um bom posterior. Uma fêmea de delicadeza, feminilidade e expressão racial evidente. Adora, a nossa reservada campeã. Já comparando a Dora com a nossa campeã, nós vamos ter aí a imagem no vídeo, a gente vai observar, no caso da campeã, o maior volume das suas peças musculares. Se vocês observarem, um preenchimento de posterior, principalmente, que supera a sua concorrente, e um comprimento corporal. Essa fêmea, com certeza, ela se destaca dentro do campeonato, entre as melhores que a gente teve aqui na apresentação até agora. Uma fêmea de muita beleza, muita expressão racial e um conjunto de características produtivas muito interessante. Bons aprumos, volume de musculatura, força dorso-lombar, arqueamento de costelas, um animal, com certeza, com um conjunto muito expressivo. Vamos, então, agora à próxima categoria, novilha. Em quinto lugar, nós temos a Clete, Sonho e Realidade, com 517 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Em quarto lugar, Campeã, Sonho e Realidade TE, com 672 pontos, do criador Vanderlei Berté e do expositor Carlos e Felipe Zamin Munareto. Terceiro lugar, nós temos Saex Celebridade, com 700 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. A reservada campeã, Saex Cleópatra FIV, com 712 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. A campeã da categoria, Selva, Sonho e Realidade TE, com 859 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Agora os comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos aí na tela a Saex Celebridade, a terceira melhor, uma fêmea muito delicada, feminina, já mostrando o adiantado da sua gestação. Isso é muito importante nesse campeonato, fêmeas mostrando precocidade sexual dentro da raça e de excelentes características produtivas e beleza racial. Está aí um animal que se colocou muito bem dentro do campeonato. Da mesma forma, a Cleópatra aí na tela, muito bonita, delicada, de características produtivas muito evidentes. Observe o volume de musculatura, arqueamento de costelas, capacidade digestiva, respiratória, volume de posterior. Um animal muito completo e bonito. A Saex, com certeza, merecendo esse título de reservada campeã novilha. Um animal que se destacou, sem dúvida, dentro da categoria, da maior categoria do campeonato. Acho que tinham 25 animais concorrendo, e ela está aí como segundo lugar. E agora nós vamos ter na tela a campeã, a Selva, Sonho em Realidade. Mais uma vez, um animal que expressa muito bem as características produtivas da raça, animal de comprimento corporal excepcional, arqueamento de costela, volume de musculatura, um animal com um conjunto de características produtivas muito interessante. Gostaria até de que ela tivesse uma frente um pouco mais leve, mais delicada, mas isso de maneira nenhuma diminui os seus méritos e o título aí de campeã novilha dessa exposição nacional. Observe essa vista posterior, o volume de musculatura, sem dúvida um excelente animal que faz jus ao título. Passamos agora, então, para a vaca precoce. A reservada campeã é a Sépia Sonho em Realidade, com 1.654 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Campeã da categoria é a Carlota Fustione, com 1.730 pontos, do expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada, do criador Lucas Fustione. Vamos aos comentários de Marcelo Gaeta, o nosso jurado. Nós temos aí a Sépia, reservada campeã vaca precoce, um animal que agrada bastante, de comprimento corporal, características de habilidade materna muito evidentes. Observem a qualidade do bezerro que ela traz ao pé, mostrando toda a precocidade da raça cimental e a habilidade materna. Sem dúvida, um campeonato muito importante, que mostra a precocidade das nossas matrizes e a produtividade, né? Ela traz aí muito jovem, uma vaca muito jovem, com um bezerro excelente ao pé, mostrando todo o potencial de produção que a raça tem aí com relação à habilidade materna e as características produtivas. E está aí a Carlota, que foi a nossa campeã vaca precoce, um animal de muita beleza racial, feminilidade, muito comprimento corporal, inclusive supera sua concorrente nesse quesito, mostra um Uber muito evidenciado, que traz a dupla aptidão da raça cimental aí, que com certeza destaca a raça no cenário nacional e internacional,
e um excelente volume de musculatura, também agregando aí a esse conjunto características produtivas, raciais e de beleza muito interessantes. Sem dúvida, uma vaca muito bonita que me chama muita atenção. Passamos então para a próxima categoria, vaca jovem parida. A reservada campeã dessa categoria é a Bimãe Sonho e Realidade, com 1.434 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. E a campeã dessa categoria é a Burca Sonho e Realidade, com 1.624 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Passamos então agora aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Nós temos aí então a reservada campeã vaca jovem parida, a Bimai, outra vez a gente trazendo a qualidade da produção da raça cimental, as habilidades maternas que a raça tem, né? Aí uma excelente vaca com um excelente bezerro ao pé. Se a gente vê a proporção, né, de vaca e bezerro, né, na desmama, com certeza ela vai passar dos 50% de peso, e isso é uma característica que traz para a gente produtividade e lucro para quem está criando um animal desse, né? Então, vacas produtivas, precoces e férteis, isso é muito importante para a raça, e a Bimai traz essas características aí para a gente nesse campeonato. A campeã segue na mesma linha, né? A gente tem também uma vaca muito interessante, a Burca Sonho e Realidade, também mostrando essa proporção de vaca-bezerro na desmama, com certeza ela vai passar dos 50%, mostrando habilidade materna, produtividade, um animal de boa pigmentação, comprimento corporal e uma bezerra excelente ao pé. Com certeza um conjunto que agradou demais e faz jus aí ao título de campeã vaca jovem parida dessa exposição nacional. Um conjunto excelente de vaca e bezerro, que agrada demais aí e merece o título aí de campeã. Seguimos então para a categoria vaca jovem prenhe. Em quarto lugar, nós temos a BNFIV da RO, com 1.063 pontos, do expositor Bartira Agropecuária Limitada e do criador Rodomeu Agropecuária Limitada. No terceiro lugar, nós temos Brisa FIV da RO, com 1.148 pontos, do expositor Bartira Agropecuária Limitada e do criador Rodomeu Agropecuária Limitada. Reservada campeã, Bela VA, com 1.521 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Sérgio Vieira Atier. Campeã, Batina FIV VA, com 1.720 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Sérgio Vieira Atier. Passamos então agora aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Nós temos aí então o resultado do campeonato Vaca Jovem Prenhe, excelentes animais concorrendo nesse campeonato. A terceira melhor, a Brisa FIV da RO, um animal que agrada muito pela sua beleza racial, pela feminilidade, características de adaptação, né, um pelo muito liso, zero, um animal da linha do sangue cimental brasileiro, que se encaixa muito bem nas características produtivas que se busca dentro dessa linhagem. Já a Bela VA também, um animal que segue a linha do sangue cimental brasileiro, de muito comprimento corporal, comprimento de costelas, preenchimento de musculatura, uma beleza racial muito evidente, uma caracterização excelente, boa pigmentação, também de pelo zero, muita adaptação, volume de musculatura, características produtivas muito interessantes na Bela, animal que tem excelentes aprumos, caminha com facilidade, mostrando todo o potencial produtivo da raça. E já a campeã, nós temos aí a Batina, né? Uma fêmea que supera sua concorrente no comprimento e arqueamento das suas costelas, também preserva as mesmas características raciais de beleza e feminilidade, um excelente comprimento corporal, preenchimento de musculatura posterior também muito evidenciado, características de adaptação muito evidentes nesse animal, chamam muito a atenção e, com certeza, trazem aí características de um conjunto muito harmonioso que faz jus ao título de campeã dessa categoria. Parabéns aí aos criadores e expositores. Seguimos então para a categoria Vaca Prenhe. No quarto lugar, nós temos a Zildete do Vale Verde, com 1.099 pontos, do criador e expositor Antônio Carlos de Oliveira. No terceiro lugar, a Amarga do Mamado, com 1.161 pontos, do expositor Ubiratã Rocha Ferreira e do criador Mário Coelho de Aguiar Neto.
Reservada campeã Zênia Five do Vale Verde, com 1.492 pontos, do criador e expositor Antônio Carlos de Oliveira. E a campeã dessa categoria, a Arteca TE Sonho e Realidade, com 1.700 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos, então, agora aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Nós temos aí, então, o campeonato Vaca Prenha, a Marga do Mamado. O animal ficou na terceira colocação, animal de muita adaptação. Observem a rusticidade desse animal, pelo zero, um animal muito vivo, caminha com muita facilidade, de excelentes aprumos, excelentes características produtivas, um conjunto muito harmonioso que agrada bastante. Já a reservada campeã desse campeonato, a Zênia do Vale Verde, supera sua concorrente pelo seu volume de musculatura, pelo seu volume corporal, né, um animal de um comprimento maior do que a sua concorrente, costelas mais compridas e arqueadas, um excelente de volume de musculatura posterior, da mesma forma com características de adaptação evidentes, pelo zero, né, uma pelagem firme, muito bem pigmentada, bonita e delicada racialmente, né. Então tá aí a Zênia, a nossa reservada campeã nessa categoria. Já a campeã, a Arteca, uma vaca fantástica, chama muita atenção pelo seu comprimento corporal, a linha de dorso muito forte, harmônica, caminha com muita facilidade, as suas costelas são compridas e bem arqueadas, seu volume de musculatura posterior excelente, observem a quantidade de musculatura de carne nobre que essa fêmea apresenta, mantendo delicadeza e feminilidade na sua cabeça, no seu pescoço. Sem dúvida, uma vaca excelente, faz jus ao título de campeã dessa categoria. Vamos então agora à categoria vaca parida. Nós temos aí a campeã da categoria Axê Sonho em Realidade, com 1.880 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do jurado Marcelo Gaeta. Então aí a gente teve um animal concorrendo sozinho, a campeã da categoria, a Axê, uma vaca que agrada bastante, se enquadra muito bem dentro do que a gente busca dentro do cimental, animal de comprimento corporal, pescoço lançado, cabeça bonita, bons aprumos, bem parida, né, um bom bezerro ao pé. Então aí um conjunto que agrada bastante, uma vaca produtiva, que se encaixa no perfil que a gente busca dentro da raça cimental, e faz jus ao título de campeã. Agora, a categoria vaca adulta parida. No quinto lugar, nós temos Tenda do Mamado, com 704 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. No quarto lugar, nós temos Sete Lua do Mamado, com 823 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Terceiro lugar, Zarza TE Sonho em Realidade, com 978 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Reservada campeã, Zinha da Terra Nova, com 1.041 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. A campeã da categoria é a Zara Sonho em Realidade, com 1.088 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do jurado Marcelo Gaeta. O campeonato Vaca Adulta Parida, sem dúvida, um campeonato muito disputado, com excelentes animais participando. Nós temos aí a terceira melhor, a Zarza TE Sonho em Realidade, uma vaca de comprimento corporal fantástico, muito bem parida. Observem a qualidade do seu bezerro, mostrando as características raciais e produtivas, muito evidente nesse conjunto, né? Então tá aí uma vaca muito interessante, que faz jus à terceira colocação dentro desse campeonato, muito disputado. A Zinha da Terra Nova, uma vaca que me chama muita atenção, muito viva, comprimento corporal também evidenciado, costelas compridas e arqueadas, muito bem parido, um excelente bezerro ao pé, a facilidade de caminhar, as suas características de DEPS também chamaram bastante atenção, o número de partos comparado com a sua idade, né? Uma vaca muito produtiva, que agrada bastante dentro da linha do cimental brasileiro e do cimental corte no geral. Uma vaca que com certeza tem muito a contribuir. E a campeã, nós temos aí a Zara Sonho em Realidade, outro animal de uma linhagem diferente, né, de sangue, mas também muito produtiva,
de um excelente comprimento corporal, de excelente pigmentação, aprumos também muito corretos, mostrando a habilidade materna da raça, um ubre excelente, com bastante leite, evidenciando a dupla aptidão, e um excelente bezerro ao pé. Então, um conjunto de características produtivas, raciais, muito impecável, né, que agrada bastante e, com certeza, trazem ela para a primeira colocação dentro desse campeonato. Parabéns aí aos animais. Nós seguimos, então, para a próxima categoria, que é a vaca adulta prenhe. Na quinta colocação, nós temos Thier Five do Mamado, com 708 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Na quarta posição, nós temos Surpresa, Sonho e Realidade, 742 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Terceiro lugar, Régia do Mamado, 894 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. A reservada campeã, Rena, Sonho e Realidade, com 1.023 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. A campeã dessa categoria, Vossa, Sonho e Realidade, com 1.250 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos aí, então, a terceira melhor desse campeonato, uma vaca que agrada bastante na questão das suas DEPs. Se a gente observar, os números dela são fantásticos. É uma vaca com um intervalo entre partos também muito interessante, já com uma idade avançada, mostrando qualidade dos seus aprumos, né, facilidade de caminhar, a força da sua linha de dorso também. Então, um conjunto muito interessante para essa terceira colocada. Já a reservada, a Rena, animal de um volume impressionante, né? Se a gente observar, comprimento, arqueamento, volume de musculatura posterior, preservando as mesmas características da concorrente em terceiro lugar, de facilidade de caminhar, força de linha de dorso, que um animal que podia ter uma delicadeza maior no seu trem anterior, mas de maneira nenhuma desmerece a sua colocação aí como reservada campeã dessa categoria. Animal de um volume muito impressionante, sem dúvida, uma vaca destacada aí dentro do campeonato. E já a campeã, a Vossa, uma vaca também de características produtivas muito evidenciadas, comprimento corporal, volume de musculatura posterior, caracterização racial, tem bons aprumos, caminha com facilidade, uma fêmea que se mostrou muito produtiva, inclusive nas progênies, né, que a gente pôde acompanhar a sua produção. Então está aí uma grande vaca, uma grande matriz da raça, que faz jus ao título aí de campeã dentro desse campeonato. Um animal que, com certeza, agrega bastante e traz excelentes características. Vamos à categoria agora, vaca longeva. Nós temos na quinta posição, Oriental do Mamado, 939 pontos, do expositor Mário Aguiar Neto e Maria Cristina Ribeiro, do criador Mário Coelho Aguiar Neto. Quarta posição, Música da Chapetuba, com 1.046 pontos, do criador José Antônio da Silveira e do expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Terceira posição, Mucana S.A. Alambari TE, 1.059 pontos, do expositor Lucas Fustione e do criador David Jesus Gil Fernandes. Na terceira posição, nós temos a Magnólia do Rodeio, com 1.282 pontos, do expositor Vanderlei Berté e família, do criador Flávio Krebs Ramos. A campeã, Meiga Sonho e Realidade, 1.418 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos aí um campeonato muito interessante das vacas longevas, né, mostrando o quanto a raça cimental tem essa característica de longevidade. Está aí a Mucana, a nossa terceira colocada, uma vaca de muita força, muita estrutura, uma qualidade de aprumos muito interessante comparando com a sua idade, né? Animal de pigmentação, de força, muito bem parida, está aí mostrando uma característica de longevidade evidenciada, muito bem produtiva, né? A Magnólia é uma vaca fantástica, com certeza de um excelente comprimento corporal, se destaca aí pelas características produtivas. Ela se apresentou com 36 produtos nascidos, né? Uma vaca com certeza de muita fertilidade, muito produtiva nas coletas, nas fecundações in vitro. Está aí, mostrando o quanto a raça cimental pode ser prolífera, né? Quanto ela pode produzir de animais e a fertilidade dessa raça. Já a campeã,
outra vaca também de características produtivas muito evidentes, mostrando a longevidade da raça. Gostaria de salientar a força da sua linha dorso-lombar, a qualidade dos seus aprumos, a facilidade dessa vaca caminhar, uma vaca de uma idade avançada, com muita beleza racial, feminilidade, preservando a estrutura, né? Vocês observam que é uma vaca muito sólida, muito consistente, com certeza uma grande mãe e uma grande matriz da raça. E faz jus ao título aí de campeã, vaca longeva dessa exposição nacional. Um animal que agrada bastante. Vamos então agora aos machos, vamos ao bezerro menor, a categoria bezerro menor. Nós temos em quinto lugar o Ensaio da Fortuna, 929 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador José Santana de Vasconcelos. Quarto lugar, Educado FIV do Mamado, 966 pontos, do expositor e criador Mário Coelho Aguiar Neto. Terceiro lugar, Elmo do Mamado, 1.002 pontos, do expositor e criador Mário Coelho Aguiar Neto. Reservado campeão, Eloque Bar 5 Sonho em Realidade TE, 1.438 pontos, do expositor e criador Vanderlei Berté e Família. Campeão da categoria, Eik Sonho em Realidade, 1.538 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Vamos agora às observações do nosso jurado Marcelo Gaeta. Iniciando, então, o campeonato dos machos, campeão bezerro, terceiro melhor bezerro menor, né? O Elmo do Mamado, animal de uma linha de dorso forte, bem estruturada, animal de bons aprumos, caminha com facilidade, se destaca pela sua pigmentação e sua beleza racial, um bezerro muito correto, bem colocado aí dentro do campeonato. Já o reservado de campeão, outro animal que também agrada bastante, se destaca pela sua profundidade corporal, observe o comprimento e arqueamento das costelas, superando seu concorrente nesse quesito, mantendo muita força de linha de dorso, preenchimento muscular, né, no seu posterior, beleza racial e masculinidade, nesse caso, né, um bezerro que mostra muita força já desde jovem, o dimorfismo sexual bem evidenciado, com certeza um excelente bezerro colocado aí como o segundo melhor nesse campeonato. Já o campeão, outro animal que evidencia as características produtivas da raça, se destaca dentro do campeonato pelo volume de musculatura, observem o preenchimento muscular, a largura do seu dorso lombo, preenchimento de musculatura, convexidade de peças de posterior, uma frente forte, mais harmoniosa com seu conjunto, racialmente também um animal que agrada bastante, de muita força e estrutura. Um bezerro que se destacou dentro do campeonato e merece o título aí de campeão bezerro menor dessa exposição nacional. Vamos agora, então, à categoria bezerro. Em quarto lugar, nós temos o Elvis da Terra Nova, 1.175 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Terceiro lugar, nós temos o Dumbo Bar 5 Sonho em Realidade, 1.323 pontos, criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Reservado campeão, Danion Bar 5 Sonho em Realidade, 1.358 pontos. Vanderlei Berté e Família, expositor e criador. Campeão dessa categoria, Ego Sonho em Realidade, 1.596 pontos. Do expositor e criador Vanderlei Berté e Família. Passamos agora aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Campeonato bezerro da raça cimental. Aí o nosso terceiro colocado, Dumbo Bar. Um garrote de muito comprimento corporal, profundidade, boas peças musculares em seu posterior, pescoço lançado, uma cabeça bonita e bem pigmentada, né? Animal de força e estrutura. Já o reservado de campeão, nós temos aí o Danion Bar, um animal de excelente comprimento corporal, assim como seu concorrente, supera o terceiro colocado no comprimento e arqueamento das costelas, né, um animal de mais profundidade, preserva as mesmas características produtivas de carne do seu posterior, de carnes nobres, com muita força e estrutura dos seus aprumos, beleza e pigmentação na sua frente, na sua cabeça e pescoço. Com certeza um conjunto harmonioso que faz jus ao título aí de reservado campeão. E já o campeão, nós temos aí o Ego, um animal de muito comprimento corporal, se destaca dentro desse campeonato por essa característica, preserva
as qualidades dos concorrentes aí com relação aos seus aprumos, o animal caminha com facilidade, se coloca muito bem, tem uma garupa muito bem revestida de musculatura, muita carne de qualidade, carne nobre no seu posterior, uma força dorso-lombar também muito expressiva. Essa vista posterior a gente vê o volume de musculatura desse bezerro muito jovem. Passamos agora, então, à categoria Júnior Menor. Na quinta posição, Dadu Sonho em Realidade, 815 pontos. Criador expositor Vanderlei Berté e Família. Quarto lugar, Dasto Sonho em Realidade, 883 pontos. Criador expositor Vanderlei Berté e Família. Terceiro lugar, Dalto Sonho em Realidade, 992 pontos. Criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Reservado campeão, Saex Diplomata FIV, 1.121 pontos. Criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Campeão da categoria, Dior Sonho em Realidade, 1.332 pontos. Criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Vamos agora, então, aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Então tá aí o terceiro melhor, o Dalto Sonho em Realidade, um animal que expressa aí muito bem as características produtivas da raça, comprimento corporal, qualidade de aprumos, comprimento e arqueamento de costelas, animal muito bem pigmentado, né? Um bom posterior, bom revestimento, aparelho reprodutivo muito correto, e comparando com o reservado, né? Nós temos aí o Saex Diplomata, que ele tem no seu posterior superioridade ao seu concorrente. Vocês observam o volume de musculatura do segundo colocado, do reservado, superior ao terceiro, né? Animal que tem uma força dorso-lombar muito evidenciada, né? Carnes nobres ali colocadas com excelente volume, excelente amplitude, um posterior também muito bem revestido, assim como a gente já tinha comentado no início. Animal de características adaptativas evidenciadas, pelo zero e muita beleza racial. Já o campeão, o Dior, um animal que com certeza supera seus concorrentes no seu volume, né? Um animal que tem a produtividade evidenciada no comprimento corporal, a força dessa musculatura, a convexidade do seu posterior, um excelente animal já com as características masculinas muito evidenciadas, apesar da jovem idade, né? Cabeça muito bonita, uma cabeça quadrada, forte, masculina, aprumos excelentes, um aparelho reprodutivo já mostrando precocidade, um testículo muito bem desenvolvido. Passamos agora, então, ao Campeonato Júnior. Em quinto lugar, nós temos o Domus FIV da Terra Nova, 964 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Quarto lugar, Dólar da Terra Nova, 1.060 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Terceiro lugar, Dalo Sonho em Realidade, 1.071 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Reservado campeão, Saex Django FIV, com 1.209 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Campeão da categoria, Dudu FIV da Terra Nova, com 1.264 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Passamos agora aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Então, o Campeonato Júnior, nós temos aí na tela o terceiro melhor, Dalo Sonho em Realidade, um animal que segue a mesma linha dos outros campeonatos com relação à qualidade, à produtividade, animal de excelentes aprumos, facilidade de caminhar evidenciado, animal de força e estrutura, uma musculatura de qualidade muito evidenciada. Já no reservado campeão, essas características produtivas também são mantidas, um maior comprimento corporal, um animal de características adaptativas mais evidentes, né, um pelo mais baixo, um pelo zero, um animal de muita beleza racial, uma cabeça, um pescoço muito bem colocados, excelentes aprumos, comprimento e arqueamento das peças musculares excelente. Está aí um garrote que chama muita atenção e faz jus aí ao título de reservado campeão júnior dessa exposição. Agora nós temos o campeão, Dudu FIV da Terra Nova, mais um animal que agrada demais pelas características produtivas, começando pelo seu anterior, uma cabeça muito bem colocada, chanfro curto, cabeça larga, bonita, boca larga, animal
que chama atenção pela sua beleza racial, pela masculinidade, de um animal de muito comprimento corporal, muito bem preenchido, um aparelho reprodutivo também evidenciando a sua precocidade, excelentes aprumos, muito bem colocados, né, tanto estática quanto em dinâmica. Um excelente animal aí, o nosso campeão júnior. Passamos agora, então, à categoria Touro Jovem. Em terceiro lugar, nós temos o Caio da Terra Nova, com 1.240 pontos, do criador expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Reservado campeão, Cerne Sonho em Realidade, 1.510 pontos, do expositor Carlos e Felipe Zamin Munareto e do criador Vanderlei Berté. Campeão da categoria, Crivo Sonho em Realidade, 1.786 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Chegando ao campeonato Touro Jovem, animais muito interessantes disputando o campeonato, como o terceiro melhor, o Caio da Terra Nova, um animal de um conjunto muito harmonioso, né? Observem a sua pigmentação, a sua caracterização, bons aprumos, testículo, prepúcio também muito bem colocados, um conjunto que agrada bastante e se coloca muito bem aí dentro do campeonato como o terceiro melhor. Agora, com relação ao reservado campeão, nós temos aí um animal que supera seu concorrente no seu volume, né? Observem as características produtivas, um animal que tem um maior comprimento corporal, maior preenchimento de musculatura de posterior, costelas mais compridas e arqueadas, ou seja, ele supera o seu concorrente nesse conjunto de características produtivas. Um animal muito bonito racialmente, bem pigmentado, um animal de muita força e estrutura, né? Uma estrutura óssea muito evidente, de muita força, testículos também muito bem colocados, prepúcio também de excelente qualidade. E já o campeão é um animal de um conjunto muito bonito e harmonioso. Observem as passagens, né? Um animal que tem delicadeza nas passagens, mas sem deixar de lado a força e a masculinidade, né? Você tem um conjunto que agrada demais, um volume de musculatura posterior fenomenal, excelentes aprumos, coloca muito bem tanto em estática quanto em dinâmica, uma linha de dorso muito forte, muito bem preenchida, um posterior fantástico, né, de musculatura de carne de qualidade, aí, evidenciando a precocidade e a produtividade da raça. Vamos agora à categoria Touro. Na quinta colocação, nós temos o Cajado do Mamado, com 794 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Quarto lugar, Saex Brasileiro, criador, 1.205 pontos, criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Terceiro lugar, Ben-Hur da Terra Nova, 1.213 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Segundo colocado, reservado campeão, Boleiro Five do Mamado, com 1.248 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Primeiro lugar, Busco Sonho em Realidade, com 1.542 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos agora aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos aí, então, o terceiro melhor touro, Ben-Hur da Terra Nova, um animal que agrada bastante, um conjunto de características produtivas, raciais, de estrutura muito interessante, um animal de muita adaptação, de muita força, aprumos muito bem colocados, testículo corrigido, prepúcio também de excelente qualidade e posicionamento. Tá aí um excelente touro, merece o título de terceiro melhor. O bolero, um animal que supera seu concorrente no comprimento e arqueamento das costelas, né? Observem quanto compridas e arqueadas são as costelas, a sua força de dorso lombo, o seu preenchimento de musculatura de posterior, também um animal de muita adaptação, de muita força, muita estrutura, agrada muito racialmente, uma cabeça muito bonita, chanfro curto, uma cabeça larga, boca larga, né? Um animal que expressa muita produtividade e está aí muito bem colocado como o reservado campeão. Já no campeão, nós temos um animal que supera seu concorrente reservado no comprimento corporal. Se vocês observarem, é um animal mais comprido com relação ao concorrente. O busco preserva as características dos demais de beleza racial, de força, de estrutura, caminha com muita facilidade, tem uma linha de dorso forte, muito bem preenchida e supera os concorrentes nesse quesito.
animal de uma estrutura excelente, de um posterior muito bem revestido, de carnes nobres, né? Observem a vista posterior, o volume de musculatura, o perímetro de coxa. Está aí um animal que se destaca, sem dúvida, dentro do campeonato. Vamos então agora à próxima categoria, touro adulto. Nós temos o campeão ARC-TE, Sonho e Realidade, 1.880 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos agora aos comentários do jurado Marcelo Gaeta. Um touro excelente, ele concorreu sozinho dentro desse campeonato, mas com certeza tem todos os méritos aí para receber o título de campeão. Animal que tem uma linha de dorso muito forte, muito estruturada, destaca o comprimento corporal desse touro, né? Observem quanto a gente tem de carne de qualidade no seu dorso lombo, no seu posterior, animal de aprumos corrigidos, de um bom testículo, bem colocado com relação ao seu prepúcio, uma cabeça forte, masculina, um anterior também que agrada bastante. Concorreu sozinho, mas com certeza faz jus ao título de campeão. Vamos agora à próxima categoria, touro sênior. Nós temos aqui o quarto colocado, Zuri do Vale Verde, com 1.189 pontos, do criador e expositor Antônio Carlos de Oliveira. Terceira posição, nós temos Viamão do Mamado, com 1.299, do criador e expositor Mário Coelho de Aguiar Neto. Nós temos reservado campeão, Talento FIV do Vale Verde, do criador e expositor Antônio Carlos de Oliveira. Nós temos o campeão, Sabre FIV do SVA, com 1.645 pontos, do criador Sérgio Vieira Atier e do expositor Antônio Carlos de Oliveira. Nós temos, então, aí Touro Sênior, né, o campeonato Touro Sênior. Terceiro melhor, o Viamão do Mamado, um touro muito expressivo, de muita força, muita estrutura, animal de regime de campo, né, a gente observa aí a sua condição, mas preserva aí pela sua idade já avançada, uma estrutura muito interessante, um animal bem caracterizado e de muita força. Tá aí o Talento com certeza um touro supera seu concorrente no comprimento corporal, mantém as mesmas características produtivas de adaptação, também animal rústico de adaptação, né, de regime de pasto, tá aí com aprumos corretos, caminhando com facilidade, testículos bem colocados, prepúcio também de boa qualidade, pigmentação e caracterização racial. Sem dúvida, um touro que agrada e faz jus aí à segunda colocação dentro desse campeonato. Já o campeão, o Sabre, seguindo a mesma linha dessa linha de criação de animais mais rústicos, mais adaptados, tá um touro que expressa muito volume, muita musculatura, superando seus concorrentes nesse quesito, né? Animal de um dorso muito forte, uma linha de dorso muito correta, aprumos também de excelente qualidade, facilitando o caminhar, um posterior muito bem revestido e também, por ser já um touro de idade avançada, testículos muito bons, bem colocados, mantendo aí a sua qualidade seminal. Partimos agora para o tipo frigorífico, para essa categoria. Vamos lá, o quinto lugar é o Dudu FIV da Terra Nova, 657 pontos, do criador e expositor Milton Jorge de Miranda Rage. Quarto lugar, Dasco Sonho e Realidade, 782 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família. Terceiro lugar, Dalo Sonho e Realidade, 819 pontos, criador e expositor Vanderlei Berté e família. Reservado campeão, Saex Diplomata FIV, 903 pontos, criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. E o campeão da categoria é o Dior Sonho e Realidade, com 1.194 pontos, criador e expositor Vanderlei Berté e família. Vamos aos comentários do nosso jurado Marcelo Gaeta. Nós temos, então, aí o campeonato frigorífico, terceiro melhor, o Dalo, Sonho e Realidade, animal com revestimento de musculatura que agrada bastante, o colocando aí nessa colocação, uma força de dorso lombo com peças musculares compridas e bem profundas, posterior também muito bem revestido, uma coxa muito bem avantajada, né? Então, mostrando qualidades frigoríficas aí no terceiro colocado. O Diplomata supera o seu concorrente terceiro lugar no comprimento corporal, nós temos aí peças mais longas, compridas, principalmente no seu dorso lombo, uma
área de olho de lombo também muito interessante, preservando aí características de musculatura de posterior que a gente encontrou no terceiro. Então, um conjunto que agrada muito, de excelente musculatura posterior e de maior comprimento corporal, quando comparando com o terceiro lugar. Animal de características frigoríficas também muito destacadas aí dentro do campeonato. Já o campeão, ele preserva o que a gente encontrou no segundo colocado de comprimento corporal, então um dorso muito comprido, mostrando aí um rendimento de carcaça muito interessante, com uma convexidade de musculatura de posterior também evidenciada, né, mostrando peças nobres aí na sua carcaça, e muita precocidade. Um animal muito jovem, com um excelente desenvolvimento corporal e com carne de qualidade de sobra aí na sua carcaça. Com certeza, um tipo frigorífico aí excelente, aí, campeão da nossa exposição. Vamos agora à categoria Progênie de Mãe. Nós temos na quinta colocação, nós temos Progênie, Vossa Sonho em Realidade, 632 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Quarta posição, Progênie Moreno da SVA, com 669 pontos, criador e expositor Saex e Santos Expedito Agropecuária Limitada. Terceiro lugar, Progênie Zimba do Mamado, 707 pontos, do expositor Saex e Santos Expedito Agropecuária Limitada e do criador Mário Coelho Aguiar Neto. Segundo lugar, reservada campeã, Progênie Magnólia do Rodeio, 1.115 pontos, criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Primeiro lugar, a campeã dessa categoria, Progênie Arteca Sonho em Realidade, com 1.209 pontos, criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Vamos agora aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Tivemos um campeonato Progênie Mãe de muita qualidade. Está aí o terceira colocada, Zimba do Mamado. Com certeza, dois excelentes animais, um casal que agrada demais, né? Animais destacados dentro dos seus campeonatos. E coloca aí uma fêmea, com certeza, em destaque nessa terceira colocação, uma excelente matriz aí dentro do campeonato. A reservada Magnólia, mais uma vez um casal aí, animais excelentes, a fêmea de muito comprimento corporal, um macho aí de muita caracterização, de força, estrutura, características produtivas muito evidentes nesse conjunto, fazendo jus ao título de reservada campeã Progênie dessa exposição nacional. Observem a qualidade desse conjunto, né? A força, a estrutura e racialmente muito bem colocado. Já o conjunto campeão da Arteca Sonho em Realidade, mais um casal aí de excelente qualidade, uma fêmea que se destacou no seu campeonato, um macho também muito destacado, uma fêmea de excelente comprimento corporal, assim como o macho, caracterização racial, força, estrutura, animais de características produtivas muito semelhantes e de muita qualidade. Com certeza um conjunto que agrada demais e faz aí, abrilhanta essa exposição nacional com o seu título de campeão. Seguimos então para a próxima categoria, Progênie de Pai. Nós temos na quarta posição, nós temos a Progênie Sigilo do SVA 2, 1.123 pontos. Criador e expositor Saex e Santos Expedito Agropecuária Limitada. Terceiro lugar, Progênie Saveiro do Mamado, 1.168 pontos. Criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. Reservado campeão, Progênie Sigilo do SVA 1, com 1.580 pontos do criador e expositor Saex e Santos Expedito Agropecuária Limitada. Primeiro lugar, campeão da categoria, Progênie LRX HP Rocket 23Y, com 1.581 pontos do criador e expositor Vanderlei Berté e Família. Vamos agora aos comentários do nosso jurado, Marcelo Gaeta. Nós temos, então, a terceira melhor Progênie de Pai, do touro Saveiro do Mamado. São 4 fêmeas aí que a gente destaca dentro desse campeonato, animais de características produtivas interessantes, mostrando adaptação, rusticidade, animais de boa pigmentação, beleza racial e feminilidade. Um excelente conjunto aí, faz jus ao título de terceiro melhor. Conjunto reservado campeão, com certeza o julgamento mais apertado dentro da avaliação global, acho que a gente teve até agora, foi 1 ponto de diferença. É um conjunto de progênie que me agrada bastante, fêmeas de muita beleza, muita feminilidade,
características produtivas muito evidentes, um macho também destacado dentro do julgamento, que agradou demais tanto no seu campeonato e no seu campeonato frigorífico, né? Então tá aí um conjunto de progênie muito destacado e que chegou muito perto do campeonato, né? 1 ponto de diferença, comparando aí com a progênie do Rocket, com certeza uma excelente progênie. Aí a gente inverte, são 3 machos e uma fêmea, né? 3 machos de muito volume, muita produtividade, características de produção de carne muito evidentes, carcaças modernas, precoces, produtivas, e uma boa fêmea, né? Uma fêmea que faz um conjunto muito interessante aí dentro dessa disputa. E, mais uma vez, destaco a proximidade desse julgamento, né? Foram 2 progênies que chegaram muito próximas aí na reta final. Então agora nós chegamos ao momento mais nobre, o momento mais aguardado desses resultados, o momento mais importante, digamos assim, o maior momento dessa competição, dessa exposição do Cimental de Corte. Nós vamos revelar os grandes campeões, a grande campeã e o grande campeão do Cimental de Corte desse ano. A grande campeã nós temos do criador e expositor Vanderlei Berté e família com 2.500 pontos angariados. Nós temos Arteca TE, sonho e realidade. Marcelo, conta um pouquinho para a gente o que levou a Arteca a levar esse título hoje. Sem dúvida, uma vaca fantástica, ela se destaca aí entre as campeãs. Observem o conjunto, né, a harmonia desse conjunto, a beleza racial, a feminilidade, colocação da sua cabeça, pescoço, comprimento corporal, revestimento de musculatura. É chover no molhado falar dessas características, né? Uma fêmea fantástica, muito produtiva, muito jovem, de uma qualidade de musculatura, qualidade de aprumos, qualidade de estrutura óssea, com certeza merece esse título de grande campeã, e gostaria de destacar a qualidade da sua produção. Ela, tão jovem, os seus 2 primeiros filhos participaram da exposição e receberam títulos nos campeonatos, e inclusive teve o título de progênie de mãe dentro dessa exposição. Então, além dela ser morfologicamente muito bonita, impecável, ela produtivamente, a sua progênie também já se destacando e mostrando a que veio. Então, eu diria que é a vaca mais completa dentro desse julgamento, mostrando todas as suas qualidades produtivas e as suas qualidades como mãe, como matriz. Sem dúvida, o que ela vai deixar de legado já mostra que é muita qualidade. Então, eu queria parabenizar o criador, os expositores, né, a família Berté aí pelo título, sem dúvida uma vaca fantástica que vai trazer muitas alegrias para eles no futuro, já trazendo aí esse grande campeonato agora em 2023. Vamos agora à reservada de grande campeã, ela que com 1.500 pontos levou essa categoria, levou esse título aí para casa, que é da Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, o expositor e o criador Lucas Fustioni, Carlota Fustioni. Fala um pouquinho para a gente da Carlota, Marcelo. O que fez ela levar esse título de reservada grande campeã? Eu gosto muito desse campeonato que ela participou, vaca precoce, né? Por ele destacar as características produtivas da raça com relação à precocidade sexual. Tá aí uma excelente fêmea, pouco mais de 2 anos de idade, muito bem parida, com um ubre muito bonito, muito evidenciado, né? Observem a qualidade desse ubre, a quantidade de leite que essa fêmea produz, um excelente produto ao pé. Ela mantém as características raciais, de beleza, de pigmentação da nossa campeã. Ela fica aquém da Arteca no seu volume, né? Principalmente em arqueamento de costelas, preenchimento de musculatura, mas é uma fêmea fantástica. Ela mostra a produtividade, mostra toda a precocidade da raça cimental e a sua habilidade materna. Sem dúvida, está numa situação fisiológica privilegiada, recém-parida, muito bonita, delicada, feminina. Observem a qualidade dos seus aprumos, um conjunto muito interessante. É uma fêmea que agrada demais e da mesma forma que eu fiz o comentário na grande campeã, sem dúvida vai trazer muitas alegrias para a nossa raça e para o criador e para o expositor. Vamos agora aos machos, vamos falar agora do grande campeão com 2.500 pontos, do criador e expositor Vanderlei Berté e família, busca o sonho em realidade, levou esse título para casa. Fala um pouco para a gente, Marcelo, o que levou o Busco a ganhar esse título hoje? Sem dúvida, um campeonato de machos recheado de muita qualidade,
e o Busco sintetiza essa qualidade toda com relação à produtividade, precocidade, volume de musculatura, carnes nobres não faltam nesse reprodutor. Observa o seu posterior, né, a convexidade de musculatura, força de dorso-lombo, comprimento corporal, que é sabido que a gente vai ter um excelente resultado em rendimento de carcaça. Então, é um conjunto de características produtivas aliado a um racial muito bom, estrutura de aprumos, estrutura óssea de excelente qualidade, que trazem aí o Busco ao grande campeonato da raça. Com certeza um reprodutor fantástico, que vai trazer no futuro em breve aí a sua progenie, essas características excelentes que ele apresenta para a gente. É um reprodutor de destaque dentro dessa nacional, com certeza representando aí os machos e o título de grande campeão dessa mostra, dessa exposição nacional. Vamos então agora ao reservado de grande campeão, com 1.500 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto, o boleiro Five do Mamado. Fala um pouquinho para a gente, Marcelo, o que levou o boleiro a chegar nesse ponto de reservado de grande campeão? Tá aí, então, o Bolero, né? É um touro que, da mesma forma que o nosso grande campeão, mostra as características produtivas, com muita precocidade, um animal de um revestimento muscular, de arqueamento de costelas fantástico, posterior muito bem preenchido. Comparando com o nosso grande campeão, ele fica aquém no comprimento corporal, diria que essa é a principal característica. Obviamente são linhagens diferentes, a gente está tratando aqui de um touro cimental brasileiro, comparando com um touro de linha alemã e sul-africana, né? Mas que agrada demais. Produtivamente impecável, um animal de DEPs fantásticas, excelentes aprumos, um animal de características adaptativas muito evidentes, uma cabeça muito bonita, pescoço forte, masculinidade, testículo também muito correto, prepúcio bem colocado, um reprodutor fantástico, um jovem reprodutor que também, com certeza, vai contribuir muito dentro da raça cimental. Queria parabenizar a todos os criadores e expositores dessa exposição nacional. Lembrar que essa exposição é feita no modelo de avaliação global, né? A gente teve, no total, aí, mais de 130 pessoas participando, então, esse julgamento é uma síntese de um conjunto de pessoas que participaram, né? Eu fui o juiz principal, mas a minha opinião não foi unânime, né? A gente teve várias situações em que o julgamento tendeu para um lado ou para outro, conforme os outros jurados votaram, mas foi muito interessante. Queria agradecer a associação, aos criadores, ao nosso presidente, Bernardo, ao nosso vice-presidente Rogério Naim, pelo convite aí, por estar participando como jurado principal dessa exposição tão importante para a raça, a 30ª Exposição Nacional. Obrigado, Diego, obrigado a todos aí da equipe, pessoal da parte técnica, que teve muito trabalho aí para colocar essa exposição no ar com tanta qualidade. Nós vamos agora repassar rapidinho só o ranking dos criadores, dos expositores. Nós temos em 18º lugar, vamos começar pelos criadores, aliás, em 18º lugar nós temos Marco Antônio Zuim de Moraes, com 63 pontos somados. Depois dele nós temos Francisco Araújo Mendonça, 391 pontos, Ubiratã Rocha Ferreira, com 647 pontos, Júlio César Anguita, com 688 pontos, Alan Fraga, 989 pontos, José Antônio da Silveira, com 1.046 pontos, David Jesus Gil Fernandes, com 1.059 pontos, Flávio Krebs Ramos, com 1.282 pontos, João Roberto de Sampaio, com 2.056 pontos, José Santana, aliás, de Vasconcelos, com 2.163 pontos, Rodomeu Agropecuária Limitada, 2.566 pontos, Sérgio Vieira Atier, 4.886 pontos, Lucas Fustione, 5.098 pontos, Antônio Carlos de Oliveira, 7.292 pontos, Milton Jorge de Oliveira de Miranda Rage, com 12.077 pontos, Saex e Santos Expedito Agropecuária Limitada, 19.081 pontos. Na segunda colocação, nós temos Mário Coelho de Aguiar Neto, com 22.077 pontos. E na primeiríssima posição, Vanderlei Berté e Família, com 59.779 pontos. Entre os expositores, nós tivemos Rogério Naim Savaia, com 41 pontos.
Marcos Antônio Zuim Moraes, com 361 pontos. Nourival Pedroso Filho, com 767 pontos. Mário Aguiar Neto e Maria Cristina, com 979 pontos. Alan Fraga, 1.055 pontos. João Roberto de Arruda Sampaio, com 1.915 pontos. Bartira Agropecuária Limitada, com 2.566 pontos. O Biratã Rocha Ferreira, com 2.648 pontos. Carlos e Felipe Zamin Munareto, com 2.671 pontos. Lucas Fustione, com 3.615 pontos. Antônio Carlos de Oliveira, com 8.937 pontos. Milton Jorge de Miranda Raj, com 2.077 pontos. Na terceira posição, Mário Coelho de Aguiar Neto, com 19.610 pontos. Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada na segunda posição, com 27.608 pontos. E no primeiro lugar, Vanderlei Berté e Família, com 58.390 pontos. Esses o ranking dos expositores. Nós finalizamos aqui agora. Queria agradecer muito Marcelo Gaeta por estar aqui conosco. Queria agradecer muito todos que participaram, que assistiram, que estão dando a sua audiência aqui para a gente. Fica aqui conosco, que nós vamos agora para os resultados do Sim Brasil. Vamos lá. Obrigado. Seguimos aqui com os resultados da exposição nacional da Associação Brasileira dos Criadores das Raças de Cimental e Sim Brasil. Agora nós vamos falar sobre o Sim Brasil, nós vamos trazer os resultados do Sim Brasil. Eu estou aqui com o jurado José Carlos Passoni, que vai nos auxiliar, vai dar um pouquinho da visão do corpo de jurados nas decisões que foram tomadas, vai comentar um pouquinho sobre os animais que nós vamos ver nas diferentes categorias que nós vamos trazer os resultados aqui hoje. Zé Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho dessas considerações iniciais, falasse um pouquinho sobre os critérios que foram utilizados pelo corpo de jurados e um pouquinho introduzir um pouquinho essa categoria do Sim Brasil aí. Muito bem-vindo, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Diego, boa noite a todos que nos assistem. E eu tenho algumas considerações a fazer em relação ao critério utilizado para o julgamento. Esse julgamento virtual e no sistema de avaliação global, ele permite que vários associados, criadores, pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento na raça, possam votar com um peso menor na sua pontuação e, portanto, democratiza, né? É um julgamento que, às vezes, foge um pouco da ordem classificatória do jurado oficial e dos demais, de alguns, mas, no final, a gente faz um somatório positivo, evidenciando as características desses animais. No meu julgamento, eu queria considerar o que é preconizado pelo nosso Colégio de Jurados. O Colégio de Jurados ele tem uma sequência que nós entendemos ser mais viável para que se proceda a esse julgamento, considerando em prioridade os aspectos funcionais, depois vem os aspectos econômicos, em segundo lugar, em terceiro vem as considerações das DEPs e ponderal, não que seja menos relevante ou que essa condição tenha menor importância, mas o animal tendo funcionalidade, apresentando economicidade, então a gente tem uma ferramenta a mais na escolha desses animais. E, por último, vem a caracterização racial do animal. Também não pela menor importância, mas uma vez que o animal esteja registrado junto à entidade, junto à associação, e com aquelas características mínimas desejadas, esse animal subentende-se estar atendendo o que a raça preconiza. Muito bom, nós seguimos agora com os resultados. Nós vamos iniciar pela primeira categoria, que é a categoria Bezerra Menor. Nós temos a reservada campeã Saex Estátua, com 1.878 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. A campeã da categoria é a Sabiá Emoção do Fraga,
com 1.956 pontos, do criador e expositor Alan Fraga. Vamos agora às observações do nosso jurado José Carlos. Pois bem, com relação a esses dois animais que concorreram a essas premiações, nós temos a considerar que são dois animais que se fizeram merecedores e a reservada, no cômputo geral, é um animal bem caracterizado, muito comprido, de garupa bem angulada, com bom posicionamento, com musculatura bem evidente, com bons aprumos. É um animal que, além de tudo, tem uma mãe fabulosa, com mais de 9.500 quilos de leite. A campeã é um animal muito correto também, é um animal que tem uma linha superior com bastante firmeza, tem beleza racial, tem muita expressão, é um animal ativo, com uma profundidade muito desejada também, bastante equilibrada. Nós só desejaríamos um pequeno senão, uma implantação de cauda um pouquinho mais melhor colocada. Nós seguimos com a próxima categoria, nós temos a categoria Bezerra, em que nós temos a campeã Saex Devac com 2.130 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Nós vamos agora ao comentário do nosso jurado José Carlos Passoni. José. Pois bem, nesse campeonato, uma fêmea de 10 meses que concorre sozinha, um animal também excepcional, fabuloso, com aptidão para a linha do leite muito evidenciado, um animal que forma uma cunha muito evidente, com uma capacidade digestiva excepcional, com linha de dorso bem firme, passagens harmoniosas, paleta, costela, garupa, né? Com bons aprumos também, com boa pigmentação, e uma mãe também excepcional, com quase 10.000 quilos de lactação, uma fêmea que tem aproximadamente 9.700 quilos de lactação. A próxima categoria que nós temos é a categoria de novilha menor. Nós temos na quinta posição a D59 da Noara, com 1.054 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na quarta posição, nós temos a Daniela da Noara, com 1.102 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. A terceira colocação ficou com a Dançarina da Noara, com 1.115 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Já a reservada de campeã da categoria foi a Diana da Noara, com 1.118 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E a campeã da categoria foi a Daiane da Noara, com 1.301 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos agora aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Bem, nesse campeonato novilha menor, nós primeiramente temos que parabenizar o senhor Aramis, porque só deu Noara nesse campeonato. Esse animal em específico, a Dançarina da Noara, terceiro colocado, é um animal fabuloso, na minha opinião. Um animal que tem comprimento, musculatura, amplitude de dorso, lombo, posterior, uma garupa invejável. É um animal realmente muito bom. Com relação à reservada Diana da Noara, também um animal que se assemelha muito ao terceiro colocado. É um animal que tem também feminilidade, tem passagens harmoniosas, tem comprimento, tem musculatura, tem um perímetro de coxa que promove, que demonstra ser um animal muito carniceiro, produtor de carne, portanto, e ainda com um adicional de estar prenhe. Com relação à campeã, é um animal também extremamente equilibrado, muito bem caracterizado, cabeça feminina, passagens delicadas de paleta para costela, de costela para garupa, tem linha de dorso com muita firmeza, tem bons aprumos, um animal realmente merecedor dessa classificação. Portanto, a nossa classificação.
Nós seguimos então com a próxima categoria, novilha. Nós temos na quinta posição a dedicada FIV da Fazenda JR, com 1.069 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Na quarta posição nós temos a Saex Czarina, com 1.082 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Na terceira posição nós temos a Saex Derringer FIV, com 1.403 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. A reservada campeã é a Saex Dri FIV, com 1.527 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. E a campeã da categoria é a Saex Coragem, com 1.564 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Vamos agora aos comentários do jurado José Carlos Passoni. Como no comentário do campeonato anterior, parabenizamos o seu Aramis como primeira, segunda e terceira, aqui parabenizamos a Saex também, apresentando 3 animais que são excepcionais. O terceiro colocado é um animal que tem comprimento, tem musculatura, tem amplitude, não tem a mesma expressão que tem a reservada campeã. Que é um animal, no nosso entender, de muito equilíbrio, de maior comprimento, de musculatura, com um bom recobrimento de suas partes, tem bons aprumos, é um animal que caminha com facilidade, e esse animal só perdeu para campeã em decorrência de um maior volume de musculatura, principalmente em seu posterior. A campeã é um animal que tem tudo isso que foi comentado na reservada, tem caracterização, tem comprimento, tem amplitude, tem muita capacidade digestiva, caminha muito bem, tem garupa comprida, tem musculatura bem longa, é um animal que tem uma capacidade, um arqueamento de suas costelas muito evidente, portanto, se fez merecedora dessa classificação desse campeonato. Nós seguimos para a próxima categoria de vaca precoce. Nós temos aí, na quinta posição, nós temos a Clarice Danoara, com 824 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na quarta posição, nós temos a Camila Danoara, com 1.209 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na terceira posição, nós temos a Cacilda Danoara, com 1.429 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na segunda posição, a reservada campeã é a Carolina Danoara, com 1.486 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E a campeã da categoria é a Carla Danoara, com 1.495 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Nós vamos agora às notas, às observações do nosso jurado José Carlos Passoni. Nesse campeonato, nós tivemos animais com muita similaridade, animais que reúnem produção, reúnem também, demonstram, evidenciam os bezerros ao pé com muita qualidade, e esse animal, o terceiro colocado, tem amplitude, tem comprimento, é um ótimo animal no nosso entendimento. Com relação à reservada, esse animal tem quase tudo de bom. Tem amplitude, tem leite, tem passagens harmoniosas, tem linha dorso-lombar bem firme, tem bons aprumos. Único senão, no nosso entendimento, gostaríamos que esse animal tivesse um úbere melhor sustentado, tanto o ligamento central quanto os ligamentos laterais. Já a campeã, um animal que tem muita expressão racial, tem muita atividade, muito bem caracterizada também, tem bom comprimento, tem garupa de bom comprimento, tem uma bezerra ao pé de excelente qualidade, um animal que caminha com desenvoltura, portanto, a nossa classificação.
Nós seguimos para a próxima categoria, nós temos a vaca jovem parida. Na quinta posição, nós temos a balada da Noara, com 969 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. No quarto lugar, nós temos a baronesa da Noara, com 1.110 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na terceira posição, nós temos a Bárbara da Noara, com 1.412 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. A reservada campeã é a Beatriz da Noara, com 1.626 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E a campeã é a Berenice da Noara, com 1.912 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. O que nós temos dessa categoria? Nós vamos ouvir agora do nosso jurado, José Carlos Passoni. Bem, outra categoria difícil também, porque, dado a qualidade dos animais. O animal terceiro colocado aqui no vídeo é um animal que tem uma mantença muscular muito boa, está parida com uma bezerra excepcional, mas ainda evidencia muita musculatura, tem bons aprumos. É um animal que perdeu para a reservada em decorrência do seu menor comprimento. A reservada já apresenta também boa caracterização, boa linha de dorso, boa capacidade digestiva, porém, quando comparada com a matriz campeã, no nosso entendimento, perde em decorrência do seu menor volume corporal, né? A matriz primeiro prêmio campeã apresenta todo esse comentário de caracterização, de boa caracterização, de bons aprumos, de linha dorso-lombar, de passagens harmoniosas, cabeça, pescoço, pescoço-paleta, dorso, lombo, garupa, e com muita amplitude, com um volume corporal bem superior à reservada. Portanto, a nossa classificação nesse campeonato. Nós seguimos com a próxima categoria, vaca prenhe, e nós temos a campeã dessa categoria, que é a Saex Altaneira, com 2.130 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Os comentários sobre essa categoria são do jurado José Carlos Passoni. Bem, mais uma vez, nessa categoria temos um animal que concorre sozinho, mas pelas suas qualidades se fez merecedor do primeiro prêmio desse campeonato. Uma matriz que tem paralelismo de linha superior e inferior, com muita firmeza em dorso, lombo, garupa, apresenta também uma distribuição de suas massas musculares muito boa, um bom revestimento, apresenta bons aprumos, como podem ser evidenciados, um animal que caminha fácil, apresenta uma capacidade digestiva, respiratória também muito boa, portanto, essa classificação como primeiro prêmio campeã vaca parida. Vaca prêmio, perdão. Nós seguimos para a próxima categoria, que é a vaca parida, e nós temos a campeã, a Ângela da Noara, com 1.972 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos agora aos comentários do José Carlos Passoni, nosso jurado. Nesse campeonato, mais uma vez, um animal que concorreu sozinho. E também, com relação às suas qualidades aqui evidenciadas, é um animal que se fez merecedor desse primeiro prêmio e desse campeonato. Como comentado anteriormente, é um animal que possui boa caracterização, bons aprumos, boa linha de dorso, passagens harmoniosas, com muita funcionalidade, úbere bem sustentado, garupa bem comprida. É um animal que tem também um bom revestimento muscular, mesmo estando parida. Portanto, a nossa classificação. Passamos agora à categoria de vaca longeva. Nós temos a campeã Laura da Noara, com 2.130 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Nesse campeonato vaca longeva, objetiva mostrar o quão longevo é o cimental.
e essa matriz evidencia muito bem isso, uma matriz de 13 anos, com 13 partos, e não fazendo uma analogia, talvez, um pouco distante do nosso meio, com relação ao Zagalo, ela também tem 13 meses de intervalo entre parto. É uma matriz excepcional, que tem 14 anos e está aí se demonstrando com toda a vitalidade possível. Isso é a raça Sim Brasil. Isso daí é o que nós buscamos. Animais que, com 13 partos, têm 13 crias com um intervalo de 13 meses. Muito bom, nós seguimos agora para os machos, vamos falar do campeonato de bezerros. Nós temos o reservado campeão Saex Direto com 1.902 pontos, do criador e expositor Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. O campeão da categoria é o Dumbo da Fazenda JR, com 1.932 pontos, do expositor e criador Rogério Naim Savaia. Nós vamos agora aos comentários do nosso jurado, José Carlos Passoni. 2 animais, 2 bezerros também bem caracterizados, com bons aprumos, e no nosso julgamento comparativo, o reservado ficou nessa posição por entendermos que necessitaria um maior comprimento de suas primeiras costelas, uma maior capacidade respiratória e circulatória. Esse animal apresenta uma leve depressão da passagem de paleta-costela, paleta-costado e, portanto, a sua classificação. Já o campeão, nós verificamos um bezerro de 10 meses também e com um comprimento corporal muito bom, com uma passagem mais harmoniosa de paleta-costela, com um arqueamento muito bom de suas costelas, com bons aprumos, com aparelho reprodutor bem posicionado, bem colocado, com boa desenvoltura em sua locomoção, portanto, a nossa classificação no Campeonato Bezerro. Nós seguimos agora para a categoria Júnior Menor. O 5º lugar ficou com o Dante da EPAF, com 1.084 pontos, do criador e expositor Paulo Roberto Tonin. Na 4ª posição, nós temos o Saex Dominator FIV, aliás, com 1.188 pontos, do criador e expositor Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. O 3º lugar ficou com a DEM 2 da Estância do Mate, com 1.363 pontos, do criador e expositor Hermógenes Balena. Nós temos o reservado campeão, aliás, o DEM 3 da Estância do Mate, com 1.663 pontos, do criador e expositor Hermógenes Balena. E o campeão da categoria é o Dourado da Noara, com 1.731 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos agora aos comentários do jurado José Carlos Passoni. Bem, no Campeonato Júnior Menor, esse animal terceiro colocado, terceiro melhor animal, nós temos um animal que tem muito comprimento, que tem boa caracterização, que tem os caracteres secundários muito evidentes, com uma tonalidade de pelagem bem mais escura, denotando muita masculinidade e com uma musculatura muito boa também. Já o reservado de campeão, em nosso entendimento, é um animal que tem, além de linha de dorso bem firme, bem posicionada, dorso, lombo, passagens harmoniosas de garupa, tem uma abertura de peito, um tórax com maior abertura, caminha muito bem, tem uma musculatura de posterior mais longa, evidenciando uma convexidade maior de sua musculatura, e um aparelho reprodutor também muito bem direcionado. É um animal que tem muita desenvoltura em seu caminhar. Já o campeão, um animal que nós verificamos que é uma bola de carne, é um animal que demonstra toda a capacidade que a raça tem de produzir carne, de evidenciar uma passagem de dorso-lombo muito revestida, apresenta uma garupa com revestimento muscular também excepcional. Nós desejaríamos nesse animal uma melhor passagem de paleta-costela, com um pouquinho mais de comprimento de suas primeiras costelas.
mas um animal que, sem dúvida nenhuma, mostra a capacidade que a raça tem de produzir carne. Nós passamos para a próxima categoria, portanto, o Campeonato Júnior. Nós temos o quarto colocado, o Diário da Fazenda JR, com 1.376 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Na terceira posição, nós temos o Saex Dengo Five, com 1.449 pontos, do criador e expositor Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. O reservado de campeão é o Saex Dominador Five, com 1.508 pontos, da criador e expositor Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. O campeão é o Saex Capone, com 1.844 pontos, do expositor e criador Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. Vamos agora aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Bem, nesse campeonato, nós temos, nesses três que estão sendo evidenciados, animais muito parelhos, de muita musculatura, de excelente firmeza de dorso, lombo, de musculatura de posterior muito boa. Esse animal ficou em terceiro devido ao seu menor comprimento. O reservado, na nossa opinião, é um animal que tem uma expressão racial muito boa, tem muita masculinidade, tem um comprimento maior que o terceiro, tem uma musculatura muito evidente também, tem firmeza de linha de dorso, de lombo, apresenta uma atividade excepcional. Mas, quando comparado com o campeão, o primeiro prêmio, nós verificamos que esse animal deixa a desejar na musculatura de posterior. O primeiro prêmio campeão júnior é um animal que apresenta comprimento, apresenta atividade, muita masculinidade, apresenta cobertura muscular de costado muito evidente, apresenta bons aprumos, bom aparelho reprodutor e sobressaindo principalmente em sua musculatura de posterior com relação ao reservado. Nós temos agora a categoria Touro Jovem. O terceiro colocado é o Caboclo da Noara, com 1.524 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame, aliás. O reservado campeão é o Caudilho da Noara, com 1.672 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E o campeão da categoria é o Carrasco da Noara, com 1.916 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Nós vamos agora aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Nesse campeonato, nós temos três animais muito próximos também, que denotam muita qualidade. O animal terceiro colocado é um animal que tem muita masculinidade, tem comprimento, tem passagem de dorso-lombo com muita firmeza, porém eu desejaria aprumos posteriores e também posicionamento de seu escroto melhor posicionado. Já o reservado apresenta um escroto, uma bolsa escrotal com testículos bem longos, melhor posicionado, mas também apresenta uma limitação com relação aos seus aprumos posteriores. Portanto, a nossa classificação de terceiro e reservado campeão, e com relação ao campeão dessa categoria, nós verificamos um animal que mostra muito comprimento, mostra aprumos superiores, mostra amplitude de tórax, mostra uma boa capacidade digestiva, respiratória, aparelho reprodutor bem posicionado, com direcionamento de verga muito bom, com musculatura em seu posterior, e a condição de aprumo foi preponderante para a nossa decisão. Nós seguimos agora com a categoria Touro. Nós temos o campeão, o Bozo da Noara, com 2.130 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos agora aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Nesse campeonato Touro, nós temos um animal que concorre também sozinho e que se fez merecedor dessa premiação,
devido à caracterização excepcional que esse animal tem, muita masculinidade, uma cabeça pequena, uma firmeza de ligamentos, tanto em sua linha de dorso quanto em seus aprumos, um animal que caminha bem, tem uma distribuição de massa muscular muito boa. Única ressalva que faríamos é com relação ao volume de anterior e posterior. Nós queríamos um maior equilíbrio nesse animal. Nós seguimos com a próxima categoria, o touro sênior, e o campeão dessa categoria é o Owen da Terra Roxa, com 2.130 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Carlos Eduardo Ferreira da Silveira. Vamos às observações do nosso jurado José Carlos Passoni. Bem, esse campeonato sênior, nós temos aí mais uma vez a demonstração. Tivemos nas fêmeas, agora temos no macho. Um reprodutor excepcional com 11 anos, que vende vitalidade também. É um animal que está inteiro, que tem um equilíbrio de suas partes, tem uma masculinidade muito evidente, tem muita atividade, é um animal de muito comprimento e com um posterior bem exacerbado, tem muita musculosidade. Nós passamos agora para o campeonato, a categoria tipo frigorífico, e no quinto lugar nós temos a DEM 3 da Estância do Mate, com 959 pontos, do criador e expositor Hermógenes Balena. Na quarta posição nós temos Saex Dengo Fiv, com 1.066 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Na terceira posição, nós temos DEM 2 da Estância do Mate, com 1.081 pontos, do criador e expositor Hermógenes Balena. Na segunda posição, reservada campeão, nós temos Saex Capone, com 1.239 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Já o campeão, nós temos o Dourado da Noara, com 1.762 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Vamos agora aos comentários do nosso jurado José Carlos Passoni. Bem, nesse campeonato frigorífico, nós temos o terceiro melhor animal. Como comentado anteriormente, é um animal que tem muito comprimento, um animal bem comprido, tem uma musculatura de dorso, lombo, garupa muito evidente, uma musculatura de posterior também bem convexa, e já com algum acabamento. Com relação ao reservado, pela mesma forma, um animal muito comprido, com uma amplitude de dorso muito grande, com um comprimento de garupa muito bom e com convexidade também de sua musculatura de posterior. É um animal que reuniu as carnes nobres muito evidentes e com acabamento de sua carcaça, também um acabamento de gordura já evidenciado. Já o campeão, um bezerro praticamente, júnior, mais um animal de 15 meses, que evidencia tudo isso, evidencia muita musculosidade, muita distribuição de massa muscular e, incontestavelmente, seria o campeão frigorífico, porque esse animal, tanto encostado quanto em lombo, garupa, descida de musculatura, uma musculatura longa, convexa, evidenciando a sua capacidade de produção de carne e já nessa tenridade com acabamento. Portanto, a nossa classificação. Nós seguimos, então, para a próxima categoria, progênie de mãe. Nós temos no quarto lugar a progênie Laura da Noara, com 1.238 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Na terceira posição, nós temos o progênie de Saex Mini, com 1.271 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Nós temos na reservada campeã a progênie Soberana da Noara, com 1.599 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E a campeã é a progênie Nara da Noara, com 1.703 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. Nós passamos agora às observações
do nosso jurado José Carlos Passoni. Bem, nesse campeonato, Progênie visa demonstrarmos ali a capacidade da mãe de produzir bons animais. E essa terceira melhor colocada é animais com muito comprimento, muita musculatura, não teve tanta padronização com relação à caracterização. Já a Progênie reservada de campeã, em que apresenta um macho e uma fêmea, denota bem a capacidade da mãe de padronizar seus produtos. Animais de bom comprimento, de peças compridas, com bom dimorfismo sexual, um macho com muita masculinidade e uma fêmea também muito feminina, com padronização. Já a Progênie campeã é um animal que reúne os animais, filhos dessa matriz, reúnem, além de uniformidade, muita qualidade. Animais que têm cabeça com muita feminilidade, passagens harmoniosas, duas fêmeas muito femininas, delicadas, com boa implantação de úbere, com bons produtos ao pé, portanto, a nossa classificação. Nós seguimos para a próxima categoria, Progênie de pai. Na terceira posição, nós temos o Progênie LMC Smith Easy Winner, com 1.670 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. O reservado campeão é o Progênie Zeus da Noara, com 1.672 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame. E o campeão dessa categoria é o Progênie Galvão Napoleão, de 1.770 pontos, do criador e expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. Vamos agora às observações, às notas do nosso chefe, do nosso jurado, José Carlos Passoni. Bem, aqui falamos do reprodutor. Esse reprodutor Easy Winner passou para seus filhos animais com muito comprimento, mocho, animais de boa conformação, de boa caracterização, porém, não tanto quanto a reservada. Animais que se apresentam mais uniformes, animais que têm linha dorso-lombar com bastante firmeza e muita padronização também. Já a Progênie campeã é uma progênie que reúne muita qualidade, muito comprimento, com bastante amplitude, com muita musculatura evidenciada em seus filhos, e o fato que fez com que nós considerássemos essa progênie campeã foi a maior amplitude promovida em todos os seus filhos. É um reprodutor que, além de excepcional caracterização, imprime também muita amplitude, muita musculatura em seus filhos. Nós seguimos agora, então, para o grande momento do Sim Brasil. Nós vamos revelar a grande campeã, o grande campeão. Vamos ao momento nobre, digamos assim, ao momento, o ponto alto da nossa exposição, dos nossos resultados. Nós vamos, então, a grande campeã da noite de hoje é ela, com 2.500 pontos, da Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada, criador e expositor, Saex Coragem. José, fala um pouquinho para a gente desse animal aí, o que levou ele a levar esse título, a ser a grande campeã da noite. Fala um pouquinho sobre as valências desse animal. Bem, esse animal não precisa muito comentário, ele já demonstra toda a sua qualidade no visual. É um animal que tem muita caracterização, tem passagens harmônicas, tem muita massa muscular, tem um comprimento invejável, um posterior com muita musculatura, caminha muito bem. É um animal que, com certeza, ainda vai produzir excepcionais animais. A nossa classificação foi devido a essa massa muscular muito evidente que ela demonstra. Com relação à reservada, perdão.
Nós vamos, então, para a reservada de grande campeã, que com 1.500 pontos do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, é a Saex Dri Five. Fala um pouquinho para a gente, José, sobre o que levou esse animal a essa posição de reservada de grande campeã. Aí, tanto uma quanto a outra se fazem merecedoras de um grande campeonato. Esse animal ficou como reservada, como comentado, devido à sua menor evidência de musculatura em posterior. Mas esse animal é um animal muito corrigido, que me agrada muito. É um animal que tem cabeça feminina, tem passagens harmoniosas, tem bom arqueamento de suas costelas, tem linha de dorso com muita firmeza, caminha muito bem. É um animal excepcional, além do que as suas DEPs são DEPs excepcionais. Nós seguimos agora, então, ao grande campeão, né, ao grande campeonato dos machos. Nós temos, com 2.500 pontos, do criador e expositor Aramis Sérgio Beltrame, o Carrasco da Noara, coreado como o grande campeão do Sim Brasil nessa exposição. José, fala um pouquinho do que levou o Carrasco da Noara a essa posição de grande campeão dessa noite. Mais uma vez, nós temos aqui um reprodutor que se fez digno desse grande campeonato. É um animal que tem uma expressão racial excepcional, tem um comprimento invejável, tem muita masculinidade, tem passagens harmoniosas, com a capacidade respiratória excepcional, com um recobrimento muscular, tanto de anterior e posterior, muito bom também. E agora nós vamos, então, ao reservado de grande campeão do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, 1.500 pontos, Saex Capone. Fala um pouquinho para a gente, José, o que levou o Saex Capone a esse posicionamento, a esse grande ponto de destaque aí de reservado de grande campeão. É um animal também excepcional, é um animal que demonstra muita atividade, muita masculinidade, tem um comprimento também excepcional, não tanto quanto o campeão, mas muito comprido, com uma evidência de musculosidade muito acentuada. É um animal que caminha muito bem também, com aparelho reprodutor muito bom, portanto, eu parabenizo os criadores pelos animais apresentados aqui. Nós seguimos, então, para o ranking de melhores criadores e expositores. Nós vamos começar pelos criadores. Nós temos em 7º lugar o Paulo Roberto Tonin, com 1.600 pontos. Alan Fraga em 6º, com 1.956 pontos. Carlos Eduardo Ferreira da Silveira é o 5º, com 2.130 pontos. O 4º é Rogério Naim Savaia, com 4.781 pontos. Hermógenes Balena ficou em 3º, com 5.653 pontos. Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada ficou em 2º, com 33.920 pontos. E, em primeiríssimo lugar, Aramis Sérgio Beltrame, com 45.245 pontos. Entre os expositores, nós temos em 6º o Paulo Roberto Tonin, com 1.600 pontos. Alan Fraga ficou em 5º, com 1.956 pontos. Em 4º, Hermógenes Balena, com 5.066 pontos. Em 3º, Rogério Naim Savaia, com 6.911 pontos. Em 2º, Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, com 34.507 pontos. E na primeiríssima posição ali, nós temos Aramis Sérgio Beltrame, com 45.245 pontos. José, nós estamos encerrando, então, aqui esses resultados do Sim Brasil. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouquinho sobre como que foi essa exposição, a qualidade dos animais que nós tivemos e o que nós podemos ver do Sim Brasil de evolução mesmo e trazer do Sim Brasil para a pecuária brasileira com base nessa exposição, nesses resultados. O que você tem a dizer aí, suas considerações finais desse grande evento para nós? Primeiramente, eu queria agradecer, Diego, ao convite por estar aqui mais uma vez participando desse julgamento. Esse julgamento não é meu, e sim de todos. É um julgamento democrático em que houve participação de todos. E parabéns a todos, à organização
ao pessoal da associação, aos colegas de trabalho aqui na associação, e também eu queria parabenizar aos criadores por apresentar animais das mais diversas nuances. E quando eu digo diversas nuances, porque o Sim Brasil é uma raça que tem formação no cimental e no zebu. E nós costumamos dizer que o cimental ele é uma raça de dupla aptidão. E nós podemos dizer isso também para o Sim Brasil, porque aqui hoje foram apresentados animais que evidenciaram muita carne e evidenciaram matrizes com lactação acima de 9 mil quilos, a quase 10 mil quilos de lactação. E isso é um ponto que enobrece muito a raça Sim Brasil, tanto quanto o cimental, que também apresenta matrizes com lactação excepcional. Além a maioria das vezes, as pessoas que a gente conversa pensa que cimental é só uma raça de carne, mas não, ela tem uma linha leite e passou isso para o seu descendente, aí, o Sim Brasil. Sim Brasil também tem muita carne, muito leite, e, mais uma vez, eu queria parabenizar a todos e convidar para o congresso, né, que vai ser realizado de 28 a 3 de dezembro, em que serão apresentadas várias palestras, uma reciclagem do corpo técnico da entidade, da associação, uma reciclagem de nós, jurados, para que nós consigamos realizar um trabalho cada dia mais aperfeiçoado, sem cometer erros e com um direcionamento mais preciso, para que não tenha tanta discrepância nesse julgamento. Agradeço a você também pela ajuda, pelo auxílio aí na condução desse trabalho e a todos que estão envolvidos. Muito obrigado. Muito legal, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, José, foi muito bacana. E a você que esteve aqui com a gente, nos assistindo, acompanhando esses resultados, muito obrigado também pela sua audiência. Nós nos vemos no congresso, nós nos vemos nas comemorações de 60 anos da associação. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu quem agradeço. Tchau, tchau. Uau, que semana! Quanta qualidade e animais lindos em pista. Agora, para encerrar a nossa exposição, uma palavra especial do nosso presidente, Bernardo de Vasconcelos. E eu agradeço pessoalmente por mais um ano poder acompanhar esse evento tão disruptivo na pecuária de corte. Nos vemos em Avaré, no final do ano, em nosso Congresso Nacional e entrega de prêmios e leilão. Será um momento realmente muito especial. Bernardo, muito obrigada mais uma vez e deixo esse fechamento com você. Bom, meus amigos, é com muita alegria que nós chegamos ao final de mais essa exposição nacional no formato digital, né? O formato digital começou, a nossa exposição, a razão primeira do formato digital foi o que tantas coisas que passaram para o meio digital, que foi a época da pandemia. Mas veja que de uma coisa ruim sempre vem coisas boas, e acabou virando uma ferramenta de grande inclusão, unindo o país e mostrando o melhor do Cimetal e o melhor do Sim Brasil no nosso país e, com certeza, entre os melhores do mundo, porque somos eficientes, somos competentes, temos um grande gado, como ficou visto aí nessa exposição, né? No Cimetal de corte, no Cimetal de leite, no Sim Brasil, foi no finlandês, foi uma grande mostra. E agora eu gostaria de convidar a todos, né, para acompanhar o nosso programa. Continuamos com os eventos, né, e vamos conosco nas entregas de prêmio, vamos acompanhar e fechar com chave de ouro mais essa nacional. Eu agradeço a todos que participaram da organização, né, em nome do meu vice-presidente, Rogério Naim Savaia, que coordenou a equipe. Agradeço a todos. Agradeço a todos os nossos patrocinadores e, de forma especial, aos nossos expositores e nossos criadores. Sem eles, sem vocês, nada disso acontece. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço. Vamos em frente.